com o nosso irmão evangelista, o querido Amadeu. Aproxime-se, por favor, meu amado irmão, permita-me a oração, aleluia. Os que estão em casa da mesma maneira, meus amados irmãos, a importância da palavra, o atingimento da palavra, não é? O fruto da palavra no nosso ser, não só na nossa estrutura espiritual, mas física e emocional também, que é declarado como, por exemplo, no Hebreus 4:12. E querido, o que o Senhor colocou no seu coração, o que Ele esmerou-se para tanto buscar, que o Senhor ainda aqui de novo tiver sobre a sua vida para conosco aqui, e você que está em casa, meu amado irmão, você receba. Gostaria que o querido de casa também comungasse conosco nesta oração, nesse tempo, para receber aí, onde você se encontra, a mão, a bênção do Senhor operando sobre ti. Pai eterno, diante do Senhor, grato por esse privilégio, grato pela vida, grato pelo teu sustento, meu amado Pai, o meio de comunicação que o Senhor nos está concedendo para nesse tempo comungarmos, sermos abençoados, tratados, fortalecidos, animados, restaurados, Senhor, repreendidos, Pai de misericórdia, pela tua palavra, na instrumentalidade deste querido servo, teu filho, que aqui está. Amadeu, trilhando o teu caminho, Senhor, na condição, no ministério de evangelista, a tua unção continue sendo sobre a sua vida do que o Senhor tem ministrado a ele, para entregar a igreja nesse tempo, a igreja que aqui está presencialmente, a igreja que está virtualmente ali na sua casa, mas todos juntos aos teus pés. Traga, ministra, sustenta, dirige, orienta, Senhor, unge, Pai de misericórdia, esta ferramenta, canal, instrumento nas tuas mãos. Completa a obra, manifesta a tua palavra, alinha o teu querido, a tua querida, meu poderoso Pai, dissipa do nosso meio todo mal, pela tua palavra e ação do teu Espírito, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus e te agradecemos. Amém, amém, aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Glória a Deus. É um prazer enorme estarmos na presença do Senhor Jesus e na presença dos irmãos que aqui estão. Os irmãos que estão também nos assistindo pela live, pela plataforma YouTube ou pelo Facebook. Um abraço para vocês, um grande amor e pela graça de vocês estarem me permitindo de adentrar os seus lares, para nós podermos estar estudando da palavra do Senhor. Muito obrigado. Hoje, meus queridos, vamos falar de um texto. Vamos fazer um estudo e uma pregação em cima de um texto que é bem pesado. Vamos falar sobre a hipocrisia na igreja. A hipocrisia nossa e todos nós somos culpados, é esse, o pecado da hipocrisia. E se nós somos culpados desse pecado, eu acho que nada mais vale nós prestarmos muito atenção para que nós possamos, se não extinguir, então que nós diminuamos a quantidade que nós, infelizmente, pecamos nesta área. O texto que nós vamos trazer para nós, nesse estudo de hoje, é Marcos, o capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Ele é longo, então eu não vou ler uma vez, uma passada, e daí tornar a ler novamente. Eu gostaria de ler ele e dando aos tópicos o que nós estamos falando. Eu gostaria que os irmãos, no momento quando a gente estivesse falando, que vocês estivessem analisando, se auto-perguntando, se em algum momento do que nós estivermos falando ali, daquelas descrições que Jesus vai estar apontando nos fariseus, se nós não estamos com essas ações em nossas vidas. Peço a você, analise, pense,
busque de Deus nesse momento. Eu vou estar aqui, então, lendo o versículo, primeiramente, que nós vamos estar estudando, e na sequência, daí a gente vai lendo os outros versículos. Então, capítulo 7 de Marcos, do versículo 1 ao 1 e o 4, primeiramente. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Abre-se um parênteses ali agora. Há uma explicação. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar os copos, os jarros e as vasilhas de metal. Essa passagem que nós vamos ver hoje, ela é uma das passagens que começa a ficar cada vez mais acalorada, esse debate que os fariseus vêm fazer com Jesus. Eles querem afrontar Jesus. E esse é um dos debates mais acalorados, como eu falei para vocês. Nós vemos que os fariseus estão lá, quando a gente iniciou no capítulo do Marcos, nós vemos que eles ainda estavam começando, eles não estavam ainda forçando muito. Agora a gente já percebe que eles estão vindo com mais... Eles querem pegar em alguma situação ali Jesus. Mas Jesus, sempre pronto, ele vai revutando a muitas ações de religiosidade que os fariseus têm. Nesse primeiro que nós lemos ali, então o que eles viram? Eles estavam em uma reunião e viram ali que os discípulos de Jesus, eles foram se assentar à mesa e não lavaram as mãos. Se nós formos trazer para o contexto de hoje, eles estariam muito errados. Principalmente hoje, numa pandemia, onde nós temos uma doença, algo que está se espalhando justamente por isso. Só que lá, os fariseus, eles não estavam tratando disso. Não era uma questão de higiene, não era uma questão que eles estavam com as mãos sujas. Eles poderiam, talvez, os discípulos, terem lavado a mão ali há 10 minutos antes, um pouco antes ali, eles poderiam ter lavado. Mas, quando eles se sentaram à mesa, eles não fizeram o ritual de purificação. É aí que eu quero entrar. E isso era a religiosidade que Jesus está revutando contra os fariseus. Porque os fariseus queriam, por que teus discípulos não fazem isso? Então nós temos que entender que não era por questão de higiene, era por questão de que eles tinham todo um ritual. Quando eles iam até os mercados, até iam andar pelo povo, eles andavam e tocavam em gentios, eles tocavam em animais mortos, e isso, para eles, era impuro. E daí, isso teria que ter um ritual para que eles se purificassem. Não era o caso que os discípulos de Jesus estavam passando, mas eles queriam imputar isso e perguntaram, por que os seus não fazem? Vamos lá um pouco mais à frente ali. Agora nós vamos ver a resposta de Jesus. Eles vão novamente questionar, e daí nós vamos ver a resposta que Jesus vai dar para eles. Agora, a partir do versículo 5 ali. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Jesus, nesse momento, ele vem até os fariseus e traz o quê? Ele traz uma escritura lá do Antigo Testamento. Algo que Isaías já tinha profetizado, que muitos que viriam adorariam a Deus com seus lábios, mas com seus corações estariam totalmente afastados deles e impuros. Jesus dá uma chamada na atenção dos fariseus. É interessante nós lembrarmos e vermos assim, acho que eu não terminei de ler ali, né?
que está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que Isaías falou, e é isso que Jesus traz ali novamente para os fariseus. É interessante nós entendermos um pouquinho assim, o que seria essa parte que nós estamos falando de hipocrisia. O que é ser hipócrita? No contexto que nós entendemos a palavra, hoje nós já sabemos o que é. Mas, na origem da palavra, ele fala de um ator que usava uma máscara para fazer uma peça. No contexto que Jesus traz agora ali para eles, ele traz uma situação negativa, que os fariseus, eles usavam uma máscara e escondiam dentro deles a impureza, a falta de adoração a Deus. Então é aí que ele fala: vocês me honram com os seus lábios, mas com o seu coração vocês estão longe de mim. Uma outra situação que eu queria falar com vocês, eu vou pegar aqui o Luiz de exemplo aqui, nessa minha. Se eu chegasse para o Luiz e falasse hoje: Luiz, você é um fariseu. Você falaria: poxa, eu? Não sou isso daí não. Porque fariseu nos dá uma conotação hoje já de falsidade, de tudo aquilo, porque nós já estudamos isso. Mas é interessante nós lembrarmos que na época, se de repente agora nós falamos na época, falasse para o Luiz: Luiz, nossa, hoje você está parecendo um fariseu. O Luiz chegaria e falaria assim para mim: nossa, eu não sou digno disso. Porque na época o fariseu era o doutor da lei. O fariseu era os conhecedores da palavra de Deus. Então eles tinham uma honra, eles eram pessoas conhecidas. E é com esse tipo de pessoa que agora Jesus está tendo esse afrontamento. Eles estão querendo refutar Jesus. E Jesus volta e fala com eles. Então é interessante nós sabermos todo esse contexto. Às vezes nós lemos essas passagens e nós não vemos o que estava acontecendo nessa época. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, inspirada por Deus, ela contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso dá um total de 66 livros. Mas em outras Bíblias, nós temos Macateus, acho que é esse o nome do livro. Macabeus. Eles são um livro que ele é um apócrifo, eles não são reconhecidos, mas ele nos dá um entendimento. Se vocês, de repente, quiserem historicamente, lembro vocês, historicamente, vocês quiserem ler, leiam. Por quê? Porque ele vai dar esse entendimento para nós de tudo aquilo que acontecia nesse momento. O que eles viviam, como o homem, os sacerdotes, se afastaram do caminho de Deus. Eles estavam realmente impuros. Eles lavavam as suas mãos, mas internamente eles estavam impuros. Então é interessante, lembro vocês, se vocês quiserem ler historicamente. Vamos dar sequência ali então. Agora no versículo 7. O versículo 7 vai falar da seguinte forma: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Olha só o que eles estão falando agora aqui. Mas Jesus emprega nesse contexto negativo e diz a vocês, aos fariseus: usam uma máscara. Eu já li sobre isso. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus. Guardai as tradições dos homens. Oh, Senhor Deus. Jesus não mede palavras. Ele arranca as máscaras desses falsos espiritualidade sem qualquer, agora, constrangimento. Ele traz à tona, ele traz tudo o que esses fariseus estavam fazendo. Nós vemos aqui que no verso 8, ele fala da seguinte forma: eles colocam de lado a palavra de Deus, negligenciando os mandamentos.
eles estavam numa espiral, decadência, que eles estavam querendo, às vezes, igualar as escrituras, igualar as tradições à palavra de Deus. Isso é muito errado. E eles estavam nessa decadência, estavam fazendo isso. E isso era muito ruim. É ali que Jesus fala assim, vocês estão negligenciando o mandamento de Deus. No verso 9, eles rejeitam a palavra de Deus. Agora no verso 9 ali nós vamos ler. Eles dizem, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Ser um hipócrita religioso é algo perigoso. É muito perigoso colocar as tradições dos homens, igrejas ou denominações no mesmo nível da palavra de Deus. A verdade de Deus, aqui nós podemos pegar um pouco da seguinte forma. O que as tradições faz conosco? As tradições nos faz exterior. Elas tratam do nosso exterior. E a palavra de Deus, aquilo que nós lemos aqui, nos trata diferente. Deus nos trata de dentro para fora. É algo totalmente diferente. O homem quer tratar o exterior e Deus quer tratar o interior. Glória a Deus. A verdade de Deus, ela em nós, ela produz uma santidade interior e as tradições dos homens produzem religiosa somente exterior. Eu gostaria de agora ler aqui e explicar para vocês o próximo versículo que vem. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Aqui é onde Jesus está tratando com eles, que os fariseus eles começam a ser avarentos. Além disso, eles descumprem a palavra de Deus, eles queriam tanto cumprir a palavra de Deus, que ao mesmo tempo, por ser avarentos, eles começam a descumprir e colocar alguma coisa na lei. Aqui onde Jesus está falando aqui, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Então o que Deus queria com esse mandamento? Esse é o 5º mandamento. Ama teu pai e tua mãe. Honra eles. E eles queriam, de alguma forma, dar um jeitinho de transgredir. Por quê? A gente já vai entender por que eles queriam fazer isso daí. Então, se você quer honrar o teu pai e tua mãe, qual que era o princípio de Deus? Era que o filho cuidasse dos seus pais, da sua mãe, na velhice. Era uma forma de resguardar os pais. Essa foi a ideia fundamental do mandamento. Só que eles, percebendo isso, eles começaram a pensar assim, poxa, mas se nós tivermos que cuidar dos nossos pais, nós teremos que desembolsar, tirar das nossas reservas uma grande soma. Então, por avareza, eles criam o tal do Corban. Vamos ler lá. Agora no próximo versículo, versículo 11. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban. Isso é, uma oferta dedicada a Deus. O que é Corban? É como se fosse uma oferta. Nós temos a oferta alçada, aquilo que você coloca no seu coração, que você quer ofertar, e você vai lá e oferta a Deus. O Corban era uma outra oferta ainda. É como se você tivesse uma vontade de ir lá fazer um sacrifício e ofertar a Deus. Olha a esperteza deles. Eles criaram isso, então eles, em vez de ajudar os seus pais, eles pegavam e falavam, pai, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu tenho essas reservas, mas essa aqui é Corban. Eu não posso ajudar o senhor. Com certeza o senhor não vai querer que eu pegue esse dinheiro que é para Deus e eu ajude você. Talvez seu pai, nesse momento, ele chegue e fala assim, não, meu filho espiritual, com certeza, se esse dinheiro é de Deus, eu não quero pegar. Pode pegar e entregar para Deus. Então, era uma forma deles roubarem os seus pais, negligenciando a ordem de Deus, que era honrar os seus pais e suas mães. Veja só como que eles estavam
O que a avareza estava fazendo com os fariseus e com os escribas. Então eles estavam se afastando totalmente, criando regras, eles queriam manipular muitas vezes. E olha só, podemos até, como o texto não fala disso, nós podemos até imaginar, talvez ele chegasse na sinagoga e ainda entregasse esse dinheiro dizendo, ó, essa aqui é a minha oferta, é corbã para Deus. Então eles tiravam dos seus pais e ofertavam a Deus. Só que imagine, o que eles estavam fazendo? Aos olhos dele, talvez dos outros eles pudessem até enganar, mas eles não estavam enganando a Deus. E eles estavam simplesmente cada vez mais se afastando do Senhor. Vamos ler mais um versículo à frente ali. O versículo 13 agora. Assim vocês, no versículo 12, vocês desobrigam de qualquer dever para o seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês, por vocês mesmos, transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Então eles faziam muitas mais ainda coisas além disso. Aqui, se nós formos continuar lendo o livro de Marcos, nós vamos ver que eles continuam com essa... Jesus chama os seus, vai falar com eles, com os discípulos ali, vai ter mais algumas situações parecidas com essa, mas não é no nosso tema hoje. Então aqui, Marcos, ele dá uma parada de falar sobre isso que estava acontecendo, mas nós vamos entrar agora e ler lá em Lucas. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas palavras em Lucas. Vai um pouquinho à frente. Passa Marcos. Já tem Lucas ali, nós vamos ver a partir do capítulo 11. Lucas, ele vai, no mesmo momento, ele começa a falar, a continuar com o que estava acontecendo lá. Lucas 11, do 42. Vamos ver agora o resultado da hipocrisia. Essa hipocrisia que eles estavam fazendo, que os fariseus estavam tendo, isso estava gerando algo no coração deles, e isso traz um resultado. Nesse confronto que Jesus profere com os fariseus, há uma série de ais agora, contra os fariseus e demais líderes religiosos. Esse ai que nós vamos ver, ele tem a conotação mesmo de dor. Mas não de um ai assim, de castigo, como se Jesus estivesse açoitando, como se Jesus estivesse falando de uma forma assim, de querer magoá-los. Não, Jesus estava falando no sentido de amor. Era um ai de saber como é difícil ver que vocês andam desta forma, que vocês fazem isso. É um sentido decididor, de compaixão. Jesus tem compaixão com eles. E é assim, nós pegamos um ensinamento assim. Nós devemos ser dessa mesma forma. Nós devemos ter essa mesma forma quando nós formos falar com os nossos irmãos, quando nós formos tentar ajudar eles para que eles saiam, quando eles estão vivendo em um pecado, em alguma coisa, uma situação que venha ao nosso conhecimento. É com essa mesma compaixão que nós temos que ter. Veja, Jesus falando com aqueles que eram seus acusadores, mas ele tinha essa compaixão. E o primeiro ai que a gente vai ver ali em Lucas é o versículo, no verso 14. Então, no capítulo 11, no capítulo 11, no verso 42. Deixa eu aqui, Lucas, aqui. Jesus fala assim: ai de vós, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Interessante aqui. Olha o que Jesus fala. Nós vemos aqui que Jesus fala sobre a hortelã, sobre a hortelã e também sobre a arruda. Poxa,
dar o dízimo da arruda. O que era arruda nesse tempo? A arruda era medicinal, era usada para medicina e também para condimentos assim de alimentos, fazer temperos. E a arruda é interessante, que a arruda era a única elemento que não estava na, deixa eu ver o nome, Mishnah, na relação dos itens que deveriam ser dado dízimo. Então, olha o que Jesus fala aqui. Ai de vós, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã e da arruda, e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e amor de Deus. Então, eles estavam dando, certo, eles estavam dizimando, só que estavam dizimando de algo que nem precisavam. Eles, às vezes, se apegavam a tantas pequenas coisas e deixavam as maiores passar. O que é essas maiores coisas que Jesus está falando aqui? Aqui, ó, deixa as coisas, deixar de fazer aquelas. A justiça de Deus, o amor de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Que eles deveriam fazer isso, só que eles estavam longe de estar fazendo isso. Eles estavam se apegando a pequenas coisas, a arruda, algo que eles nem precisavam dar. Eles estavam dando pedacinhos de madeira, devolvendo para Deus, e estavam esquecendo de ter realmente o que era para ter. Mas é interessante que, se nós formos ver no Novo Testamento, é esse um dos versículos que nos dá aval em relação ao dízimo. Porque o que Jesus fala ali? Ó? Vocês deveriam praticar essas coisas. Você deve devolver o dízimo, os 10% de tudo aquilo que o Senhor dá, sem deixar de fazer as outras, que são o quê? Que é aquilo que Jesus falou. Amar teu próximo, ter amor, compaixão. Isso vem em primeiro lugar. E vem falar também como nós vimos lá. O que eles estavam fazendo com seus pais? Eles não estavam tendo compaixão nem com seus pais, nem com aqueles que foram a própria geração. Eles não estavam tendo compaixão. Então Jesus fala, ai de vós, fariseus. O segundo ai vem no verso 43. Ele fala da seguinte forma. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e nas saudações em público. Aqui era uma outra situação. Os fariseus, eles gostavam de ter o seu local de honra na sinagoga. Então, quando a sinagoga estava reunida, a assembleia estava reunida, não a sinagoga seria a igreja, então onde estavam as pessoas, ali tinha um local onde era destinado aos fariseus. E esse local, então quem estava assistindo falava, nossa, eu queria ser que nem essa fariseu, né? Pois era algo de pompa, era um lugar, tinha de honra para eles. Então as pessoas que estavam lá, eu queria ser como eles. Também, às vezes, eles não vinham ou chegavam atrasados. Com isso, o que acontecia? O banco ficava livre. Então, tinha um banco livre ainda para eles. Olha que honra! Ou senão, ainda quando eles chegavam atrasados, com seus mantos compridos, com a sua roupa de pompa lá que eles vinham, eles chegavam, as pessoas, nossa, que homem espiritual, tem o seu lugar de honra. E o que Jesus fala ali? Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas. Só isso? Não. Jesus ainda fala porque esses mesmos fariseus, eles gostavam de quando eles chegavam nos mercados, andavam na rua, eles eram adorados. As pessoas se curvavam para cumprimentá-los, beijavam as suas mãos, e eles gostavam disso. Eles gostavam dessas saudações. Jesus, vendo isso, e quando ele vai falar com os seus discípulos, isso é em separado. É aquilo que quando eles estavam lá em momentos de conversa lá com Jesus, onde eles chegavam mais próximo de Jesus, Jesus fala para eles, vocês estão começando a se tornar heróis. Pelas suas mãos estão ocorrendo milagres. Pessoas estão podendo chegar perto de vocês e falar, que honra estar perto de você. Olha, fulano me cumprimentou. Olha, ele falou comigo. Jesus fala para os discípulos, afastem-se dos holofotes.
Afastem-se dos holofotes, porque isso pode derrubá-los. Idolatria. Idolatria. Nós não podemos, nós temos um lugar somente para a idolatria, é a Deus. Ele só que nós temos que adorar, a um único Deus. E eles estavam fazendo isso. E Jesus chega e fala com os seus discípulos: fujam dos holofotes. Terceiro ai que nós vamos ver vai estar no versículo 44. Ai de vós, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Aqui está se reverenciando um pouco a Páscoa. Nesse tempo, quando eles estavam próximos da Páscoa, os fariseus, eles tinham de praxe lá purificar os túmulos. Então eles pintavam de branco com cal. Daí que vem aquilo, sepulcro caiado. Sepulcro caiado é a pintura de cal nas pedras. Então eles não eram, muitas vezes não eram alguma coisa, um mausoléu, alguma coisa, era pedra mesmo, que simbolizava como se fosse ali naquele local alguém que tinha morrido. Então o que Jesus está falando para eles? Que muitas vezes os peregrinos que vinham de longe, eles não sabiam que aquilo ali eram túmulos. Então eles vinham, se purificavam, se limpavam, e ao mesmo tempo eles esbarravam naquelas pedras, se tornando impuros, porque eles não sabiam que aquilo ali era um cemitério, que ali tinham pessoas enterradas. Então Jesus fala para esse fariseu, para essa autoridade, que eles são como sepulcro caiado. Eles estão bonitos por fora, você lembra da polpa que eu falei ali, que eles chegavam com aquelas roupas, tudo? Eles eram dessa forma. Jesus compara eles a isso. Vocês estão bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de podridão, cheios de rancor, de raiva, de indiferença, que nós vamos ver aqui na frente. Então esse era o terceiro ai. Agora nós vamos para o quarto ai. O quarto ai que Jesus fala vai fazer respeito à indiferença. Então, no terceiro ai, ele falou sobre a aparência e boa influência, uma influência corrupta. Agora, no quarto ai, ele fala, no 46, dizendo respeito a uma indiferença. Vamos lá ler no 46. Quanto a vocês, peritos da lei, diz Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Amados, aí nesse momento, se vocês forem ver, um dos mestres da lei, um advogado da lei, ele vai falar, inteligente, ele fala, então o senhor está falando de nós? Ele sabia que os fariseus interpretavam a lei, mas eles escreviam e eles passavam adiante essas leis. Então agora, como Jesus fala, peritos da lei, Jesus diz, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles poderão carregar. Vocês mesmos não levantam nenhum dedo, quer dizer, vocês encarregam eles de coisas para eles fazerem, mas não ajudam em nada. Não ajudam em nada para que eles saiam dessa situação. Agora nós vamos um pouquinho à frente aqui no Lucas e nós vamos ver aonde que acontece isso. Lá no capítulo 13, no versículo 10. Uma mulher é curada no sábado. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias que se deve trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado.
Então, olha o que esses escribas estavam falando, o que esse cara da sinagoga estava falando. Ele chega para eles e fala assim: tem todos os outros dias para você vir. Quer dizer, você não pode vir no sábado. Jesus refuta eles e fala assim: como não? É certo deixar essa mulher que sofre há 18 anos dessa forma e não curar no sábado? O que eles faziam? Eles não levantavam, eles só colocavam leis e não faziam nada para ajudar. Esse é o motivo. Vejam, a pessoa estava andando por eles e eles nunca fizeram nada. Mas Jesus, naquele dia, faz. E daí nós vemos o que Jesus fala. Ali no versos 15, logo após, ali no 13 ainda. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarram no sábado o seu boi ou jumento do estábulo, levam dali para dar-lhe água? Quer dizer, vocês têm outros afazeres, vocês fazem outras coisas, mas vocês impossibilitam agora de ela ser curada. Vocês têm inúmeras outras coisas, vocês fazem outras coisas, mas não querem fazer isso de ajudar. Isso que Jesus está falando, vocês não levantam um dedo para nada naquele momento lá, para os mestres da lei. Vamos agora para o quinto ai. Só que eu queria mostrar um pouquinho mais ainda, voltar um pouquinho mais nesse assunto aqui, que tem mais uma coisinha para a gente falar aqui, em relação à lei. Qual que é o problema da lei? A lei, até hoje, até nos dias de hoje, é que ela é incapaz de arrancar de dentro da pessoa o desejo de infringi-la. A lei só aponta para o pecado, mas ela não nos tira o desejo de não cometê-lo. Nós sabemos o que estamos fazendo, mas não conseguimos. Agora, quando nós temos Deus, nós temos a palavra de Deus, é diferente. Ela não dá, Deus nos dá o seu Espírito Santo para controlar nossas emoções e nos ajuda a dar forças para dizer não. Então nós precisamos ter Jesus, o Espírito Santo em nós, para que nós possamos dizer não. Na live, na jornada, nós estávamos falando sobre aconselhamento. E eu comentei uma das últimas perguntas que eu fiz foi: nós deveríamos aconselhar pessoas que não são cristãs? Aí muitos falaram: não, sim, nós devemos aconselhar. Agora, talvez vocês entendam o porquê de não aconselhar uma pessoa que ela não aceitou Jesus. Ela não terá forças para dizer não. E o aconselhamento, ele é justamente para uma pessoa que está dentro dos caminhos do Senhor, só que está afastado naquele momento ou está cometendo alguns erros. Então você vai aconselhá-lo, você vai trazer algumas coisas onde ele realmente vai ter que dizer não. E quando ela não apresenta isso, nós não falamos para uma pessoa que está em Cristo, que já aceitou o Senhor Jesus, não adianta você falar, ela não vai ter forças. Então você primeiramente tem que evangelizar, primeiramente você tem que discipular, para que ela venha aceitar Jesus. Aí sim ela vai ter forças para dizer não a todas essas coisas. Amém? Vamos então para o nosso quinto ai. Estamos se aproximando já do final da nossa pregação. O quinto ai vai estar em Lucas, no versículo 47. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Aqui, voltando também a falar sobre os túmulos. Então, os fariseus, eles edificavam túmulos, mausoléus, a esses profetas, esquecendo-se do passado, aonde os seus próprios pais tinham os assassinados. Eles esqueciam disso e queriam fazer mausoléus. Talvez nós vejamos isso acontecer até nos dias de hoje. O que acontece? Vamos pegar novamente o contexto que nós estávamos falando sobre o filho. O filho, muitas vezes, ele deixa de fazer para os seus pais, em vida. Aí, o pai morre. O que eles fazem? Fazem um mausoléu. Não fizeram em vida, mas fizeram após a morte. Adiantou alguma coisa? Era o que esses fariseus estavam fazendo para os profetas. Eles não fizeram quando tinha que ser feito, quando eles tinham que ter cuidado dos profetas de Deus, eles pegaram e mataram
seus pais mataram. E agora eles simplesmente dão uma adornada, como se eles fossem os bonzinhos da história. Só que estava sobre as mãos dele o sangue desses profetas. Jesus até fala que da mão deles, lá no 51, acho que é isso que fala isso aqui. Deixa eu ver lá no 51. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto, entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Então, eles seriam responsáveis por esse sangue derramado. Aí, se nós formos ver, depois de Cristo, mais ou menos uns 70 anos lá, Jerusalém foi derrubada, foi conquistada. Talvez aí nesse momento, talvez esteja apontando para isso que Jesus estava falando que eles iam ser cobrados deles. Então, esse era o quinto ai. Agora nós vamos para o sexto ai, que está lá no versículo 52. Versículo 52. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Queridos, vamos parar e pensar nesse texto que eu acabei de ler. Ai de vocês, peritos da lei. Eu vou ler novamente. Porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Eu, quando li a primeira vez esse texto, eu não entendi. E qual de nós estaríamos lendo esse texto na palavra de Deus e se atentaríamos à importância que esse texto tem? Certeza, esse é o pior das coisas que eles estavam fazendo. Vocês conseguem ter a tradução correta desse texto? Conseguem. Olha aqui. Vocês tinham a chave. O que é a chave? O que os escribas tinham que era essa chave? É isso aqui, amados. É a palavra de Deus. Eles tinham aqui a palavra de Deus. Eles eram detentores desse conhecimento. A chave. Mas eles esconderam, não quiseram para si. Eles rejeitaram quem? Quem que a palavra aponta, meus queridos? Desde lá de Gênesis. Para quem que a palavra aponta? Para Jesus, o Messias. Eles tinham a chave e não abriram nem para eles e nem para os outros. Olha o tamanho do que eles fizeram. Eu não sei se vocês conseguiram ter esse entendimento no primeiro momento que eu li, ou que vocês leram esse texto, mas olha a importância disso. Por isso que nós temos que dar valor a essas pregações expositivas, porque é só nessa forma que nós conseguimos ir adentrar no texto e extrair isso de lá. Porque senão nós poderíamos passar em branco com esse texto. E aqui nós estamos falando disso. Vocês veem a importância de que Jesus está falando. Que isso estava sendo imputado a eles. Eles tinham a chave. Eles rejeitaram Jesus e ainda estavam impossibilitando, porque isso estava acontecendo. Isso não tinha acontecido já. Se fosse no dia de hoje, nós falaríamos, eles impossibilitaram. Mas eles estavam impossibilitando das outras pessoas terem acesso a quem? A Jesus. Ao Verbo que se tornou vida, que se tornou carne. E estava ali, do lado deles. E eles estavam rejeitando. Eu gostaria agora de estar revisando um pouquinho com vocês o que nós vimos. As formas de hipocrisia. Prioridades erradas. Os fariseus estavam priorizando as coisas erradas. Lembram lá que eu falei da arruda?
Isso é uma prioridade errada. O que nós estamos priorizando de errado? Desejos egoístas. Quais têm sido os nossos desejos egoístas que nós estamos tendo? Será que nós estamos querendo que os holofotes sejam virados para nós? Ou os holofotes têm que estar virados para o Senhor? Influência corrupta. Indiferença. Será que nós estamos tendo essa indiferença com os nossos irmãos? Nós não estamos tendo compaixão pelas dificuldades? Nesse momento, como o pastor tem falado, tantos dias aqui, nós estamos tendo indiferença com aqueles que estão passando necessidade? Reverência enganosa. Falta de discernimento em seus ensinamentos, que é o pior de tudo. Por isso, a importância da palavra, para que nós não façamos esses ensinos errados. Nós temos que bater aqui. Muitas pessoas procuram outras formas de pregação. Muitas porque ela é gostosa de se ouvir. Mas a expositiva nos faz ler o texto, nos faz meditar sobre ele e não passamos em branco. Nós temos que ler aquilo, por mais que seja difícil, como hoje estar falando de hipocrisia. Mas ele faz nós voltarmos para o texto. E é isso que vai nos tirar da ignorância. E é isso que vai nos dar discernimento em seus ensinos. É somente através da palavra. Há uma grande necessidade, meus irmãos. Há uma grande necessidade de nós termos um novo avivamento. Precisamos mesmo de um avivamento. Encontramos a palavra hipócrita novamente lá no texto, gostaria que vocês fossem para 1 Pedro 2, 1 e 3. Mais à frente um pouquinho. Pedro 2, 1 e 3. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicências. Como criança, recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Glória a Deus, amados. Aleluia. Talvez vocês estejam fazendo essas perguntas que eu falei para vocês fazerem no começo. Sou hipócrita quando? Por primeiro, sou hipócrita quando me interesso mais em tradições religiosas do que em ensinos bíblicos. A frase predileta de uma igreja hipócrita é dizer: continuaremos fazendo assim, porque sempre fizemos assim. Por segundo, sou hipócrita quando me preocupo mais com o funcionamento da igreja do que com o objetivo dela. Terceiro, sou hipócrita quando exijo cerimônia exterior sem compromisso no coração. Tememos que com bastante frequência as igrejas locais ignorem esse objetivo primário da igreja. Qual que é o primeiro objetivo da igreja, amados? É evangelizar o mundo com a salvação de Jesus Cristo. Esse é o primário. Esse é o objetivo, nós não podemos se afastar em nenhum momento dele. Levar a salvação de Jesus Cristo àqueles que não foram alcançados. Por segundo objetivo da igreja, é equipar os santos. O que seria equipar os santos? É dar condições para que eu possa falar para vocês? É condições de que o pastor esteja solando? É condições de instrumentos? É condições da mídia? É condições da luz? Sim, isso também. Mas equipar os santos, e quem que é os santos? Somos nós. São vocês, meus queridos, que estão em casa, que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador.
vocês são os santos. Vocês são os santos. Por quê? Porque nós fomos santificados pelo sangue derramado na cruz. E todo aquele que aceitar e crer e confessar com a sua boca será salvo. Então nós somos esses santos. Então como que nós equipamos os santos? É lendo a palavra, é dando condições. É condições de dar estudos aos irmãos. É levar a palavra. É isso que nós equipamos os santos. O quarto, sou hipócrita quando sou mais diligente com minha aparência diante dos homens do que com minha aprovação diante de Deus. É estereótipo. É eu pensar naquilo que você está pensando de mim e esquecendo daquilo que Deus está vendo em mim quando eu ou quando ninguém está vendo. A solução da hipocrisia na santidade é a santidade, produzida pelo Espírito de Deus. Esse trabalho é iniciado no momento da conversão. Você é santo não por causa do que faz ou deixa de fazer, mas por causa daquilo que é em Jesus Cristo, daquilo que é em Jesus Cristo. A santidade será evidenciada a outros quando viver em você o fruto do Espírito Santo, nas tradições, mas o amor, a alegria e a paz. Nossa santidade será aperfeiçoada por completo finalmente naquele dia, quando vimos Jesus Cristo face a face. Essa estrutura é corruptiva. Esse corpo ao qual vocês estão hoje, ele é corruptivo. Mas quando nós formos para com Deus, nós estaremos por completo. Nós teremos esse entendimento e não haverá mais a luta contra a carne, porque nós seremos da forma que Jesus, que Deus queria que nós fôssemos, da forma primitiva, em adoração, verdadeiros adoradores. Se eu tenho algo para dizer para nós hoje, realmente se tornemos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Se coloquem em pé, amados. Eu gostaria de estar orando por vocês. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo teu sacrifício, Senhor Deus, na cruz, Pai. Por ter morrido por nós, por ter trazido até nós, Senhor Deus, as condições de podermos ler a tua palavra, de podermos, Senhor Deus, estudarmos, lermos, Senhor Deus, e compreendermos. Pai, que através do teu Espírito Santo, que habita em nós, que habita nos nossos irmãos que estão em casa, aonde, Senhor Deus, as portas foram abertas para adentrar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus. Essa tua palavra que é verdadeira, que vem, Senhor Deus, como uma flecha direcionada aos nossos corações, ó Pai, para nos fortalecer em espírito e em verdade, Pai. Nos fortalece, Senhor Deus. Arranca de nós todas essas situações de hipocrisia, Pai. Nos faz, Senhor Deus, estarmos mais presentes a Ti, Pai. Arranca de nós, Senhor, da idolatria. Arranca de nós a avareza. Arranca de nós, Senhor Deus, todas essas situações, ó Pai, que nos afastam de Ti, Pai. Essa indiferença, Senhor Deus, que podemos ter com os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a vencer isso, Pai. Porque queremos ser, em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, Pai. Fortalece Teus filhos, Pai, a ter a vontade, Senhor Deus, de ler a palavra. Não somente quando estamos na igreja, porque é muito pouco, nós precisamos ler, meditar, Senhor Deus, dia e noite na Tua palavra, porque somente assim, Senhor Deus, teremos condições de ouvir, Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo nos nossos corações, ouvir a Tua doce voz, que nos alegra, que nos exorta, que nos corrige, mas nos ajuda a andar no caminho certo, no caminho que nos levará a Ti, Senhor Deus. Oh Pai, obrigado, Senhor Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória, glória a Deus.